Nos últimos capítulos de Sortilégio, você verá Bruno contratando uma quadrilha para acabar com a vida de Alessandro. E em um cruzamento da cidade, o carro do rapaz é metralhado. E mais, Vitória encontra o filho em uma praia deserta para levar o dinheiro que ele pediu para fugir do país. Mas os planos do rapaz acabam não dando certo mais uma vez, e o pior acontece. E não para por aí. Maria José é acusada de roubar 25 milhões de dólares da construtora e pode ir presa. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. O delegado aperta a rosca e Helena está se enrolando cada vez mais e diz que depois disso não soube mais de Ulisses. E o investigador, colega de Ortiz, pergunta se ela sabe que o tratamento feito em Maria José não é autorizado pela sociedade médica do país. Ela não se curva e diz que autorizou a prática experimental do marido na filha que estava em coma. Desesperada, Helena tenta ligar para o marido, mas só cai na caixa. Já é noite, fechada, quando Helena consegue finalmente falar com Jorge, que está no Canadá. Ela quer saber como o marido está indo e ele responde: "Todos aqui são uns imbecis que têm medo dos avanços médicos e dizem que seu método para apagar a memória é arriscado." Ela conta que a polícia esteve ali fazendo muitas perguntas e que Maria José e o marido foram visitar Porfírio, levando o bisneto. O médico diz que Helena precisa ver Maria José e negociar com ela, pois ela pode ser a sua única salvação. E Vitória está com ciúmes de Fernando, com sua fisioterapeuta, e ao chegar em casa, diz a Felipa que os dois conversam muito quando estão juntos e que ela o faz rir e cai num choro contido, certa de que o melhor é terminar tudo com o namorado. Neste meio tempo, Emiliano chega ao hospital para ver Fernando. E Hernan o coloca ao par da verdadeira situação do rapaz. O tio-avô se desespera quando fica sabendo que Fernando está paralítico temporariamente. Na construtora, Alessandro diz que não quer deixar as coisas como estão. Ele exige do delegado que encontre o responsável por tudo isso e que tem certeza que o culpado de tudo é Bruno. Jorge volta para o interior e vai ver Porfírio, que está muito bem. O velho conta que vai fazer seu testamento beneficiando Maria José, mas com a condição de que ele e sua maldita clínica não recebam um centavo, e avisa que a mamata acabou. Momentos mais tarde, Jorge volta para casa e pressiona Helena a convencer Maria José a dar parte da herança do avô para manter a clínica funcionando, pois sua pesquisa foi recusada no Canadá. Helena diz que talvez ele esteja errado, mas o homem exige que ela nunca mais diga isso novamente. Enquanto isso, Fernando liga para a Vitória e diz que vai ter alta em alguns dias e que a fisioterapeuta vai continuar o tratamento com ele na sua casa. Ele quer saber por que a namorada não tem ido vê-lo no hospital. Fernando sofre, quase chorando. Ele diz que precisa dela e sente sua falta. A abobada desliga o telefone. E do nada, Helena chega na mansão dos Lombardo. Ela diz que foi ver a filha. Ezequiel tenta impedir a mulher de se aproximar de Maria José. Está acompanhada de Pedrinho e do filho. A mulher diz que está ali para conversar com Maria José a sós, mas Samaniego enfrenta esse e diz que o que tiver que dizer vai ser na sua frente. E ele joga tudo que estava engasgado na cara dela. Ezequiel vai correndo chamar Vitória, enquanto Maria José resolve ouvir o que a mãe tem para dizer. E a Bruaca conta mais uma mentira, tentando justificar por que deixou Pedro. E ela vai mais além, dizendo que as gêmeas não são filhas de Samaniego. E finalmente, a mãe fala da herança de Porfírio e pede que ela continue contribuindo com a clínica. Maria José não aceita a proposta e insinua que Jorge é um nazista. Helena então diz que vai contar tudo a Pedrinho, mas na hora H, ela simplesmente dá até logo para o ex-marido e manda a filha pensar bem na conversa das duas. Anoitece e Maria José conta para Vitória e Alessandro sobre a proposta de sua mãe. A moça não quer magoar Pedrinho, mas Alessandro explica que quando o Porfírio fizer o testamento, vai usar o sobrenome Bittencourt e ela terá que alterar o nome e com certeza Pedrinho vai ficar sabendo. Vitória aconselha Maria José a fazer um exame de DNA junto com Paula para descobrir a verdade. Do outro lado da cidade, Bruno vai até a casa de Júlia e Gregório para saber notícias sobre Eric. A mulher conta que o rapaz chegou ferido e foi levado a um hospital onde foi extraída a bala e agora está tudo bem. Bruno larga uma fortuna na mesa da mulher. Fernando, que já está em casa, conversa com o tio-avô e conta que Vitória não foi vê-lo no hospital.
Enquanto isso, Pedrinho, que já chegou em casa, comenta com seu compadre sobre seu encontro com Helena e diz que não vai mais permitir que essa mulher engane suas filhas e continue prejudicando a sua família. Mas Chuchu diz a Pedrinho que o importante é descobrir por que ela quis falar a sós com Maria José. Helena chega em casa e conta ao marido que a visita à sua filha não deu resultado. O médico maluco diz que a solução é obrigar Porfírio a assinar o testamento, nem que seja à força. E naquela noite, Paula fica sabendo de mais uma das mentiras da mãe. Alessandro explica que Helena alega que ela não é filha de Pedro e que se fizer o exame de DNA junto com Maria José, poderão saber a verdade. Paula está com medo de descobrir que não é irmã de Maria José, mas a moça a convence de que, independente do resultado do exame, nunca vai deixar de ser sua irmã, pois foram criadas pelo mesmo pai. Paula aceita, mas diz que prefere morrer do que ter qualquer coisa a ver com a mãe. Vitória recebe uma ligação de Fernando. Ela diz que tem estado ocupada, mas irritado, o rapaz afirma que não acredita que ela não possa ter alguns minutos para ele. Mas antes que a mulher responda, ele diz que precisa lhe dar uma notícia e também pedir um favor. O rapaz conta que já está em casa e diz que o favor é que ela vá até a casa dele pela manhã, pois ele quer fazer uma surpresa. Ela confirma que vai visitá-lo, mas desliga correndo o telefone e não escuta a declaração de amor do rapaz. No dia seguinte, Vitória chega para visitar Fernando, que está acompanhado de Sami. Ele diz que antes de conversarem, ele quer mostrar a surpresa que lhe falou e fica de pé pela primeira vez desde o seu acidente. Ele diz que vai ser o mesmo e que assim ela não vai ter nenhuma razão para rejeitá-lo. Fernando quer saber por que ela se afastou dele e ela vem de novo com o mesmo blá 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 da idade. Finalmente ela acha que a terapeuta é mais adequada para ele. Fernando não aceita, mas ela está irredutível e vai embora com a chegada de Irene. E depois de participar da reunião de sócios convocada para aquela manhã para receber um novo código das contas da empresa e perceber que Maria José não está entendendo nada, Bruno tem mais uma ideia brilhante. Ele vai falar com Maura e explica que tem um plano, enquanto Alessandro leva Maria José para jantar e pede oficialmente sua mão em casamento. Gabriel, que está em outro restaurante com Paula, conta que vai estudar artes na capital. O rapaz toma coragem e pede a garota para ser sua namorada, avisando que viaja no dia seguinte. E depois de chegar em casa com a mulher, Alessandro vai para o quarto e começa lentamente a tirar a roupa. Depois de muito tempo, o casal finalmente consegue retomar sua intimidade e Maria José finalmente pede a Alessandro para jogar ela na parede e a chamar de lagartixa. Mas a melhor cena é dele de costas, pois dá para ver até a volta da bundinha. No dia seguinte, a choradeira está localizada, dessa vez na casa de Chuchu. É que Gabrielzinho está partindo para estudar artes na capital. Fernando continua malhando com o apoio de Irene e consegue ótimos resultados na sua recuperação. Em pouco tempo, o rapaz já está andando em um andador. A moça acaba revelando que Fernando é seu paciente favorito. Mas o rapaz não consegue esquecer Vitória e naquela noite liga para ela na esperança de falar com sua amada. A mulher não atende e Felipa, do alto de sua experiência, diz para a patroa: "Mas pense uma coisa, senhora. Cada vez que o celular toca, pode ser a última vez." Amanhece na mansão dos Lombardos e Quinones explica a Vitória que teve que contar sobre o problema de Raquel e que o juiz lhe deu o pátrio poder. Enquanto isso, Bruno explica a Maura seu novo golpe, que envolve apenas um clique no computador. Ele lembra que ela ajudou Maria José a abrir uma conta e que a única coisa que precisa fazer é acompanhar novamente a moça até o banco para pegar o talão de cheque e o cartão definitivo e memorizar o número da conta. Depois é só ela informar o número que ele se encarrega do resto e faz uma transferência de dinheiro da conta da empresa para a de Maria José para acusar Maria José de fraude por ter tentado dar um golpe na empresa. Maura topa. Alguns momentos mais tarde, Alessandro chega em casa com o resultado do exame de DNA de Maria José e Paula. Ele conta que o teste mostrou que ela e Paula são irmãs e, portanto, filhas de Pedrinho. E na sequência, Alessandro liga para Emiliano e conta que Maria José fez um teste de DNA e comprovou que o que Helena disse é mais uma mentira. Já é tarde da noite quando Vitória, que ainda está trabalhando em seu escritório, recebe um e-mail de Fernando contando sobre sua nova rotina e reafirmando seu amor por ela, mas dizendo que respeita sua decisão de terminar a relação dos dois e que vai seguir em frente. E no interior, Jorge manda a mulher ligar para Maria José logo cedo e pressionar a moça. Maria José atende o telefone e Helena quer saber se ela já pensou na sua proposta. Maria José conta que ela e a irmã fizeram um teste de DNA e comprovou que o que ela disse a Porfírio
É mais uma de suas mentiras. Helena tenta consertar e diz que Paula também é filha de Cristóvão, mas Maria José já tá de saco cheio das lorotas da mãe e a manda ir pastar. Ao desligar o telefone, Helena conta que Maria José já sabe que ela mentiu mais uma vez. Ele diz que então chegou a hora de tomar uma decisão. Porfírio revela a Emiliano que seu testamento já está pronto e o amigo lembra que se ele der a Maria José sua herança com o sobrenome errado, a moça não poderá receber o dinheiro. O velho liga imediatamente para Maria José e pergunta com qual sobrenome ela vai se casar. A moça responde que vai se casar com o nome Samaniego, que é seu nome legal. E na cidade, finalmente Fernando e Irene se beijam, enquanto Vitória está no tribunal recebendo a guarda definitiva de Vicky. Dias depois, chega o dia do casamento de Alessandro. Fernando chega de andador, acompanhado por Irene. Bruno liga para a mãe e diz que leu no jornal que seu irmão e Maria José se casam no civil e quer saber por que não foi convidado. Vitória diz que é melhor assim. Mais uma vez ele se faz de vítima e vem com a mesma ladainha que a vida inteira foi colocado de lado pela família e blá blá blá. Maria José e Alessandro finalmente se casam no civil. A cerimônia foi realizada na residência dos Lombardo, com a presença de parentes e amigos. Enquanto isso, no interior, Jorge está reunido com seu médico e enfermeira de confianças. Ele explica que a situação financeira da clínica é complicada e por isso precisam convencer Porfírio a colocar uma cláusula em seu testamento que garanta que a clínica não fique desamparada. Ele explica que o velho pode fazer um novo testamento escrito de próprio punho e os dois vão assinar como testemunhas. A quadrilha sai em direção à casa de sua vítima. O velho está com os advogados e acaba de colocar o nome correto de Maria José em seu testamento. Isaías avisa que Jorge e Helena, acompanhado de Fuentes e da enfermeira Ramírez, estão ali para fazer uma avaliação médica. Ele manda o mordomo acompanhar os advogados e vai ver o que os bandidos querem. O velho diz que não fez nenhuma contribuição financeira para a clínica e que eles não precisam fingir que se preocupam com sua saúde. Ao chegar ao quarto de Porfírio, Jorge manda Isaías sair e explica que os dois precisam falar a sós sobre Maria José. Quando fica sozinho, o médico agride o homem, jogando ele numa cadeira e diz que a única coisa que precisa fazer é escrever um segundo testamento, deixando para ele parte de sua fortuna. O velho não se dobra e Jorge o asfixia com um travesseiro. Quando Porfírio quase perde o fôlego, ele para e manda o velho começar a escrever, mas o homem se recusa. Neste meio tempo, Emiliano chega na casa de Porfírio e fica sabendo que o amigo está com a equipe médica de Jorge. No quarto, Jorge diz a Porfírio que se ele não fizer o que estão mandando, Maria José e Antônio vão sofrer as consequências. O velho finge que vai fazer o que querem, mas de repente saca uma arma e aponta para o médico. Ele atira e mata Kruger com um tiro no peito. Isaías e Emiliano ouvem o tiro e saem correndo para o quarto de Porfírio, que manda o mordomo chamar a polícia. Chorando, Helena diz que o marido a obrigou a fazer tudo aquilo. Porfírio diz que era isso que ele queria, ver a mulher de joelhos. Ele cai na gargalhada, mas acaba passando mal e morre. Emiliano garante que eles vão pagar muito caro pelo que fizeram. Depois do casamento, Alessandro leva Maria José nos braços até o quarto e começa o lesco-lesco, mas o telefone toca. É Emiliano, avisando que Porfírio morreu e que foi assassinado por Helena e Kruger. O velho diz que a polícia está levando os corpos para fazerem autópsia. E parece que a alegria de rico dura pouco também, pelo menos nesta novela, pois o recém-casado é obrigado a contar para a esposa que seu avô morreu. Já é tarde quando Emiliano liga para Fernando e conta que seu amigo faleceu, dizendo que Helena e o marido tentaram matá-lo, mas que Porfírio reagiu e matou o Jorge, falecendo em seguida de parada respiratória. No dia seguinte, na construtora, Roberto está animado com os ótimos investimentos que conseguiu com seu projeto e diz que a empresa precisa transferir $200 milhões para que os investidores depositem o dobro disso e deem continuidade no empreendimento. E de seu escritório, a víbora, acompanhada do chupacabra, liga para o banco, se fazendo passar por assistente de Maria José, para saber se ela já pode passar para pegar os cheques definitivos. Ela descobre que os cheques estarão disponíveis no dia seguinte e confirma com Bruno o novo golpe. Como quem não quer nada, o picareta liga para Roberto, que todo animado conta sobre o investimento de $200 milhões, que inclusive já está liberado por Alessandro. Maria José recebe uma ligação de Maura, que se oferece para buscar os cheques definitivos da moça. Maria José diz que não quer incomodar e Maura se oferece para pegá-la em casa e irem juntas. De repente, a moça se lembra da carona que pegou com Maura para ir ver a casa onde foi sequestrada, mas ela decide encontrar com a moça no escritório.
Maura vai ao banco acompanhada de Maria José e se oferece para conferir os cheques e liga para Bruno dizendo que já tem todos os dados que precisam. Ele diz que então o golpe acontece naquele dia mesmo. Enquanto isso, Vitória tem um papo reto com a filha e a convence a voltar o mais rápido possível para a reabilitação e pela primeira vez a moça pega a filha no colo. Na mansão, Alessandro conta para Maria José que Porfírio deixou um testamento em nome dela. Vitória, que está tomando café com o casal, sugere que a moça doe a herança para instituições de caridade. À noite, Maura e Bruno se encontram no escritório dela e começam a transferência de fundos da conta da construtora para a de Maria José e depositam 25 milhões de dólares para a conta da moça. E depois de deletar a operação do histórico do computador, instala um vírus no PC de Maura. Maura quer saber o que Bruno ganha com isso e, chorando, ele confessa que quer se vingar de Alessandro porque ele sempre ficou com tudo que era dele. Completamente louco, ele quebra a taça de vinho na quina da mesa do escritório de Maura. No dia seguinte, Maura diz a Bruno que está inquieta, pois ninguém descobriu nada ainda sobre o golpe e reclama que o computador não está funcionando. Ele diz para ela mandar consertar e que ninguém poderá descobrir o que fizeram. Enquanto isso, o contador da construtora chega para conversar com Alessandro e diz que fez a transferência que ele solicitou, mas se deu conta de que estavam faltando 25 milhões da conta da empresa e que só pode ter sido um dos sócios. Alessandro pede que o homem verifique em que conta foi depositada a quantia. Alessandro liga para Bruno e diz que sabe que foi ele quem transferiu os 25 milhões e Maura está com os técnicos tentando consertar o computador. Bruno liga para o comparsa e diz que o desfalque já foi descoberto e que Alessandro acha que foi ele. E o entojado chega na casa de Vitória e fica o tempo todo mandando o cachorro de Felipe calar a boca. O idiota conta que está ali para conversar com Alessandro, que acha que ele deu um desfalque de 25 milhões da empresa. Bruno dá risada e diz que não foi ele e lembra que agora existem novos sócios na empresa. Neste meio tempo, o contador liga para o engenheiro para dizer em que conta foi depositado o dinheiro. Vitória pergunta ao filho se ele tem certeza que não está envolvido em mais este golpe. Bruno se emputece e diz que Alessandro também o culpou pelo sequestro de Maria José. Mas acontece que foi aquele infeliz do Ulisses, o defunto, e Alessandro fica sabendo o número da conta para a qual o dinheiro foi transferido e que esta conta está em nome de Maria José Samaniego. Alessandro descobre que o valor de 25 milhões de dólares da empresa foram depositados na conta de Maria José, mas não acredita nas informações do contador e o manda investigar novamente. Neste meio tempo, Bruno liga para o homem e diz que quer saber o que aconteceu com o dinheiro que está faltando na conta da empresa da família, e o velho conta que o dinheiro foi depositado na conta de Maria José. O infeliz liga urgentemente para Hernan, que é vice-presidente da empresa, contando que sua cunhada deu um desfalque de 25 milhões na construtora e solicita uma reunião urgente dos acionistas. E Felipe aproveita para dar sua opinião, dizendo que essa história não tem pé nem cabeça, pois se Maria José acabou de herdar toda a fortuna de Porfírio, para que iria querer 25 milhões de dólares? Por essa, o infeliz não esperava. E tem mais, a governanta conta que antes de morrer, Porfírio matou Kruger e que Helena está presa. E naquela noite, Bruno vai ver Maura e conta que Maria José herdou milhões. A moça se descontrola e diz que Alessandro nunca vai acreditar nisso e grita que nada está dando certo. Lisete, escondida, ouve a conversa dos dois. Ele diz que vão acabar desconfiando de Paula. Mas Maura também está preocupada com Helena, que pode dar com a língua nos dentes. E depois que Bruno vai embora, Lisete vai tirar satisfações com a irmã, que justifica tudo para tirar Maria José da jogada e ficar com Alessandro. Lisete tenta alertar a irmã que tudo que ela fez é crime, mas a moça só quer que a garota guarde segredo. Alguns minutos mais tarde, Maria José chega em casa e Alessandro vai direto ao ponto, perguntando se ela fez uma transferência de 25 milhões de dólares da conta da empresa para a sua. Ela diz que não fez isso e acha que alguém fez isso para lhe prejudicar. E no dia seguinte, Paula pega uma carona com Alessandro para o trabalho, mas antes de saírem, ele conta sobre a transferência do dinheiro para a cunhada. Já no escritório, Maura conta a Bruno sobre sua conversa com Lisete e diz que continua preocupada com Helena. O pilantra diz que assim que acabar a situação com Maria José, os dois vão até a prisão para fazer a mulher entender que não pode abrir o bico. E na construtora começa a reunião e o contador conta sobre o desfalque que Maria José fez a transferência através de uma operação eletrônica. Bruno dá uma de ofendido e acusa a moça de fraude. Maria José diz que não sabe usar o computador, mas ele diz que Paula sabe e com certeza pediu para a irmã fazer a operação.
Enquanto isso, Paula vai até a TI falar com seus colegas e fica sabendo que eles estão consertando o computador de Maura, que tem um vírus. Na reunião, Bruno força a barra e exige que a moça devolva as ações da empresa, e o infeliz vai mais longe e difama o pai da moça na frente dos sócios. Maria José perde a cabeça e enche Bruno de tapas, mas o salafrário não para de falar. Alessandro pede alguns dias para investigar e diz que vai analisar o histórico dos computadores de todos os sócios da empresa, pois todos tinham a senha das contas bancárias da construtora. Algumas horas mais tarde, Quinones vai falar com Helena na delegacia e diz que o juiz a considerou culpada pelos crimes. Ela quer que a filha e o marido têm muito dinheiro e conhecem pessoas influentes, por isso tem que ajudá-la. O advogado diz que a pena por tentativa de homicídio é de 10 anos, mas se somarem os outros crimes, ela pode ficar presa por mais alguns anos. E Fernando vai visitar Alessandro em seu escritório, caminhando sozinho. Ele quer saber como está a situação de Maria José. A conversa dos dois é interrompida pelo engenheiro Pena, do serviço de TI da empresa, que pede para falar com o rapaz. Alessandro manda o engenheiro para verificar todos os computadores dos sócios e verifica se houve alguma transferência financeira. Fernando lembra que podem ter apagado a operação e, se for assim, só poderão encontrar alguma coisa analisando profundamente o disco rígido dos computadores e que já existem programas que recuperam tudo o que foi apagado. Mais tarde, já em casa, Alessandro conta para Vitória que vai contratar uma empresa especializada para analisar todos os computadores da construtora. Escondido, Bruno ouve a conversa. Alguns minutos depois, Bruno chega enlouquecido procurando por Eric e Gregório diz que ele foi para casa. O pilantra então vai ao encontro do motorista e diz que precisa dele, mas Eric diz que quer seu dinheiro. Bruno diz que vai conseguir a grana no dia seguinte, mas o homem diz que não está em condições nem de caminhar, e o salafrário pergunta se o motorista não conhece alguém que possa matar Alessandro. E naquela madrugada, em um terreno baldio, Bruno vai encontrar Poncho, indicado por Eric. O pilantra diz que precisa que ele arrume 3 homens e um carro. O sujeito diz que já sabe o que ele quer e o demônio diz que vai pagar 500 mil na quadrilha. No entanto, o bandido quer um adiantamento. Mas o infeliz está desprevenido e é obrigado a dar seu relógio, que vale mais de R$500 mil. No dia seguinte, Alessandro e Paula vão para o trabalho e ele decide utilizar o carro de Maria José. No cruzamento, Bruno e seus comparsas estão armados com metralhadoras e disparam contra o carro, que é blindado. Alessandro protege Paula com o corpo e diz para a moça manter a cabeça baixada. Os bandidos esvaziam seus cartuchos contra o automóvel e fogem. Alguns minutos mais tarde, Alessandro chega em casa com o carro todo metralhado e carrega Paula no colo, que está apavorada e não consegue ficar em pé. Eles contam para Vitória que foi Bruno e mais 3 homens armados que os atacaram no caminho para o trabalho. Furioso, Alessandro liga para Roberto, que está no escritório, e pede que ele contrate urgentemente uma empresa para analisar os discos rígidos dos computadores da empresa. E conta que não pode sair de casa, pois Bruno tentou matá-lo e ele chamou a polícia. O rapaz pergunta para Maria José se alguém sabia o número de sua conta bancária e ela lembra que Maura a acompanhou nas 2 vezes em que foi ao banco. Bruno chega apavorado na casa de Eric pedindo um lugar para se esconder e diz que seu plano não funcionou, pois Alessandro estava num carro blindado. O motorista pede desculpas e diz que não tem nada a ver com isso, mas o arrogante bota a arma na cabeça do rapaz e diz para ele dar um jeito. Na mansão, o delegado Ortiz chega para tomar o depoimento de Alessandro sobre o tiroteio e quer confirmar se era mesmo Bruno o homem que atirou neles. O policial diz vai avisar tanto aos aeroportos quanto às polícias de fronteira para evitar a fuga do bandido. Neste meio tempo, Roberto liga para o cunhado, dizendo que os técnicos já estiveram na construtora e não encontraram nada. Ele conta o resultado dos testes para Paula, que lembra que o computador de Maura está na assistência técnica da empresa por causa de um vírus. Alessandro pede que Roberto mande os especialistas checarem também os computadores que estão na assistência técnica. Eric consegue achar um esconderijo para Bruno, que reclama do local. Ele manda o motorista ir buscar alguma coisa para beber e avisa que está sem dinheiro. Eric diz que então ferrou, pois ele também não tem. Depois que o motorista sai para buscar um lanche, Bruno se dá conta que arruinou a sua vida e chega a colocar a pistola na cabeça, pensando em tirar a própria vida. Mas não se sabe se por covardia ou raiva. Ele desiste e diz que vai matar Alessandro, nem que seja a última coisa que ele faça. Enquanto isso, Quinones liga para a mansão e informa a Maria José que Helena pegou 12 anos de prisão. E no esconderijo, Eric volta trazendo a comida, mas o entojado joga tudo no chão e diz que aquilo é comida para porco. Os dois discutem e Bruno diz que apesar de tudo ele ainda é seu patrão.
E Alessandro consegue a prova que precisava e entrega o laudo técnico para Ortiz, explicando que a operação bancária foi feita de um computador, o qual Maria José não tem acesso e pertence a Maura. O policial diz que precisa conversar imediatamente com a moça. Segundos depois, o delegado vai até a sala da moça e conta que Alessandro contratou uma equipe de técnicos para verificar os computadores e apareceu no computador que ela usa uma transação bancária de transferência de dinheiro para a conta de Maria José e quer saber o que ela sabe sobre isso. Maura coloca a culpa em Paula, mas Ortiz diz que cada computador tem uma senha pessoal e a máquina foi utilizada antes de ser levada para o serviço técnico. Maura não entende o que aconteceu, mas o policial diz que ela vai ter que acompanhá-lo até a delegacia. Algumas horas mais tarde, Alessandro chega na casa de Lisete e pede para conversar com a garota. Ele diz que trouxe uma má notícia e conta que Maura foi presa por ter planejado um desfalque na empresa para prejudicar Maria José. Lisete começa a chorar e diz que ouviu a irmã conversando com Bruno, mas não conseguiu saber direito sobre o que era. O engenheiro conta que seu meio tentou matar ele e Paula e está sendo procurado pela polícia. E a menina acaba contando que sua irmã e o pilantra já eram cúmplices desde o sequestro de Maria José. Neste meio tempo, Maria José se lembra de seu sequestro e do envolvimento de Maura no crime. Assustada, ela sai correndo procurando o marido que não está. Então Maria José vai até Vitória e Felipa e conta que se lembrou de tudo o que aconteceu quando foi levada à força por bandidos e que foi Maura quem a entregou para os sequestradores. Na delegacia, Maura tenta convencer o delegado que tudo foi um engano, mas ele explica que se ela não disser a verdade, não vai poder ajudá-la. Lisete chega e consegue ver a irmã, que pede que ela conte toda a verdade e revela que Bruno está foragido, pois tentou matar Alessandro a tiros. Lisete vai ver a irmã da delegacia e conta que Bruno tentou matar Alessandro a tiros e agora está foragido. E diz que, por sorte, o rapaz estava num carro blindado e conseguiu escapar do atentado. Horas mais tarde, Ortiz vai até a mansão dos Lombardo e conta que Maura confessou tudo, desde seu envolvimento no sequestro de Maria José até a fraude na empresa e que foi cúmplice de Bruno, Helena e Kruger. O policial conta ainda que os bandidos pensaram em envolver Ulisses, mas o rapaz acabou sendo deixado de lado pela quadrilha. E Ortiz também revela que chegaram a procurar Bruno na casa de Eric, onde estava escondido, mas não o encontraram. E o motorista do pilantra vai procurar Maura, mas é recebido por Lisete, que diz que sua irmã está presa por culpa de Bruno. O homem diz que não entende sobre o que ela está falando e vai embora todo cagado. No dia seguinte, Fernando se encontra com a fisioterapeuta e quer saber quando vai receber alta. O rapaz diz que ela pode passar uma rotina e promete que vai se dedicar aos exercícios e aproveita a oportunidade para esclarecer a situação dos dois e diz que não a ama. E Vitória recebe uma ligação de Bruno que diz que está em uma pocilga, sem comida, sem água e sem dinheiro. Ele pede auxílio à mãe, que pede ao filho que se entregue. Mas ele pede dinheiro e pergunta se os dois podem se encontrar. O rapaz ameaça tirar a própria vida. Vitória se assusta e decide encontrar o marginal. Alessandro fica sabendo que a mãe decidiu levar dinheiro para Bruno fugir do país e que foi sozinha. Ele diz a Maria José que vai atrás de Vitória e está armado. Vitória chega ao local marcado e encontra Bruno, que está acompanhado de Eric. Ele reclama da quantia que ela levou, pois achou muito pouco. A mulher tenta convencer o rapaz a se entregar, mas o idiota culpa a mãe, dizendo que o filho do senhor Lombardo vai ter que cruzar a fronteira do país como se fosse um peão qualquer, como um pobre coitado. Tudo porque você preferiu aquele infeliz. Vitória tenta dizer que ele está errado e sempre amou os três igualmente, mas ele grita: "Você é uma falsa, mamãe. Você é uma falsa. Eu te odeio, mãe." E passo a passo, Alessandro vai se aproximando do local onde o pilantra está brigando com sua mãe e o imbecil tem a brilhante ideia de envolver Antônio, o filho de Alessandro, na jogada para conseguir sair do país. Vitória se oferece para ir no lugar da criança, mas ele não escuta uma só palavra do que ela diz. Neste exato momento, Alessandro chega e Bruno grita: "Mas que maravilha! O grande herói apareceu e diz que quer que o irmão entregue seu sobrinho como refém, arrume um helicóptero com permissão para cruzar a fronteira e quando estiver a salvo." Alessandro não deixa o irmão terminar a frase e pergunta se ele acha que é tão burro para acreditar num louco como ele. E diz que se for para ele deixar em paz a família, então que o mate ali mesmo. Vitória se atira aos pés de Bruno, implorando para que o filho não faça isso. Mas o imbecil saca a arma, ele mira em Alessandro e Vitória se agarra nas pernas do marginal que chuta a mãe para longe. Ele empurra Alessandro até o mar e manda o rapaz se ajoelhar enquanto mira a cabeça do irmão. Mas com um golpe, o engenheiro desarma Bruno e aponta a arma para ele, mandando o irmão vazar.
Com as mãos para o alto e segurando a arma com a ponta dos dedos e o dinheiro, o bandido finge que vai embora e quando Alessandro se abaixa para socorrer Vitória, que está desmaiada, ele atira acertando Alessandro no braço. Mas as balas de Bruno acabam e ele chama o irmão para a porrada. Como dois touros loucos, os dois se agarram a socos numa briga violenta. Os dois entram mar adentro trocando socos e Alessandro quase consegue afogar o irmão, que já está sem forças. Quando tenta novamente afogar Bruno, Vitória recupera a memória e entra na água, impedindo que Alessandro mate o irmão, que está desacordado. Alessandro tira a Vitória de dentro da água à força e neste meio tempo Bruno recupera a consciência e pega a arma de Alessandro, que está caída na areia. Ele aponta a arma para o engenheiro, que protege a mãe com o corpo, mas na hora H, Eric aparece e mata o patrão com 2 tiros, roubando o dinheiro e fugindo. Alessandro e Vitória ficam desesperados com a morte do rapaz. Meses depois, Maria José, Paula e Pedrinho vão visitar Helena na cadeia e a mulher se diz arrependida de todos os seus erros. Maria José, porque a mãe fez tudo o que fez e ela explica que mandou Sandra para a Espanha, porque ela não se dava bem com Jorge. Mas diz que sabe que está pagando por seus erros e aceita isso. E Pedrinho manda as filhas saírem, pois quer conversar a sós com Helena. Enquanto isso, Vitória conta que Alessandro vai comprar uma casa na praia e que vai se mudar para lá com Felipa. A mulher convida o amigo e Irene para irem ao lançamento de seu livro e ele explica que os dois não têm nenhuma relação. Ele insiste no amor que sente por ela e pede que ela não tente planejar sua vida e diz que não tem mais nada que discutir com ela, se levantando para ir embora. Na cadeia, Helena faz dos ouvidos de Pedrinho um confessionário, mas ele diz que entendeu o que ela queria e que ele sabe que nunca poderia dar. Ele admite que foi um erro pensar que os dois poderiam ter uma vida juntos. Ela reconhece que o marido é o melhor homem do mundo e que ele merece ser feliz. E em algum momento do dia, Alessandro tira um tempo para ver Maura na cadeia e diz que perdoa a moça pelo que ela fez, se despedindo para sempre. Uma semana depois do lançamento do livro de poemas de Vitória, e ela e Fernando estão caminhando juntos na praia. Ele pede que o rapaz leia todos os poemas do livro, porque em cada um ele está presente. Mas ela não cede aos apelos do rapaz e vai embora. 3 meses depois, Vitória e Roberto recebem as orientações sobre os cuidados com Raquel, pois a moça vai ter alta da clínica de reabilitação. A moça chega ao consultório do médico e Roberto elogia a ex-mulher. E Alessandro e Maria José decidem se casar no mais típico ritual de cerimônia maia. E na praia, Vitória e Felipe estão tomando conta de Antônio, enquanto o casal 20 comemora seu casamento finalmente. Mas eis que surge no horizonte a imagem de um deus grego bronzeado, sem camisa e cheio de músculos, montado em seu jet ski. É Fernando que chega gritando por Vitória e diz que vai se instalar ali. Ele avisa que trouxe até sua barraca de camping e diz que vai ficar acampado até ela o aceitar como seu companheiro, marido, ou seja, lá o que for. Ela acaba aceitando o bonitão de volta, ainda bem, né? E alguns dias depois, acontece o esperado casamento de Alessandro Lombardo e Maria José na igreja. Ele entra acompanhado de Vitória e ela de Pedrinho, que nem um terno botou pra cerimônia. E finalmente Maria José e Alessandro, depois de tanta desgraça, têm um pouco de paz e felicidade e conseguem curtir a relação em toda a sua plenitude, cada vez mais apaixonados.